É isso aí, boa tarde, né? Boa tarde nesse dia de quinta-feira, dia 28 de setembro de 2018. É um prazer, é um privilégio para cada um de nós, nessa grande oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, nesse dia e nessa tarde, em podermos nos alegrarmos com essas maravilhas celestiais. Nós sabemos que o que é mais prazeroso para nós, como sempre foi desde o princípio, que é os recursos que o céu nos traz. E são bênçãos. O céu, onde está o nosso Deus, ele na verdade não necessita dos nossos recursos, mas nós nessa terra, esses mais de 7 bilhões de pessoas, nesse século 21, todos nós dependentes desse céu, onde está o Todo-Poderoso, o Altíssimo, essa fonte da vida. Então, como já colocamos nesse princípio, que o céu não necessita dos recursos da terra, mas os nossos trabalhos se limita tudo em torno da terra, tudo em torno de nós mesmos. O que nós fazemos, nascemos, crescemos, construímos famílias, tudo, na verdade, nessa esfera terrestre. E nós não trabalhamos, na verdade, para o céu, mas nós necessitamos do céu. Nós necessitamos do céu como toda ajuda que nós necessitamos. Porque se o céu não aprovar as nossas obras, está passando um som velho barulhento ali, um tal de circo, e na verdade é lamentável, né? Já está indo embora para lá, né? Ai. Então, as nossas obras, Deus, na verdade, Ele nem a sua criação celestial, na verdade, não recebe, na verdade, nada dos benefícios. Então, para simplificar, para o nosso entendimento, o céu não necessita das nossas
misericórdia. O céu não necessita das nossas misericórdias. Mas nós, nessa terra, seja quem reconhece ou não, depende, na verdade, das misericórdias do Senhor. E nós acreditamos que bem-aventurados são, na verdade, as pessoas que sabem que depende do céu, os recursos. Se bem que saber, sabe mesmo. Mais difícil, na verdade, é reconhecer. Porque a cada dia, a cada momento, se nós for procurarmos os feitos de Deus, os benefícios do Senhor, as tuas maravilhas operadas diante de nós, são inúmeras bênçãos, incontáveis bênçãos, como diz o cântico sacro, que quantas bênçãos, quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Então, a cada dia, a cada momento, só um ser humano apenas entre esses 7 bilhões de pessoas, o tudo que recebe do Senhor não é pouca coisa. É por isso que o salmista expressou: grandes coisas fez o Senhor por nós. E a Virgem Maria também aprendeu a falar: o poderoso me fez grandes coisas. E assim, nós fomos reconhecedores de todos esses benefícios celestiais. Nós também nos colocamos aos pés do nosso Salvador na cruz e dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos aqui. Só o que é visto só com as nossas visões natural, através desses 5 sentidos, nós já sabemos que são maravilhas demais. Tanto é que um cristão revelado, ele entende-se o seguinte: se depois de todo o nosso trabalho de adoração, de agradecimento ao nosso Deus, a cada dia, a cada momento nessa terra, se nós chegarmos no final da nossa jornada e sermos reprovados pelas nossas obras, nós jamais iremos dizer, iremos nos rebelar, se bem que toda carne, ela nunca sequer, ela tem voz diante do Criador. Mas nós, com todos esses benefícios que nós usufruímos nessa terra, das maravilhas do Senhor operadas diante de nós, e nós, como seus adoradores nessa terra, que achamos essa graça e misericórdia, essa bondade por adquirirmos essa verdade, e está usufruindo dos seus benefícios através dessa graça, no final, se nós viermos a sermos reprovados, nós jamais iremos mostrar outra face, porque nós não temos outra face. A nossa face é uma única diante do nosso Deus, porque é convicção de fé, a certeza, conforme expressa Jó: ouvia falar do Senhor, mas agora te vejo. Ouvia falar do Senhor, mas agora te vejo. Então nós ouvemos
Porque as Escrituras nos dizem, as suas palavras finais nessa terra, o Senhor Jesus Cristo, Ele expressou: daí um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, que eu estarei convosco, e até mesmo em vós até o final dos tempos. E nós, com essa certeza absoluta de servir o Deus vivo, como mesmo ontem, hoje e eternamente, aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. A sua presença é tão real quanto nós podemos ter uma outra pessoa em frente conosco. Nessa visão natural, se você olha e vê uma pessoa, você sabe que essa pessoa é real. Então, o nosso Deus, no invisível, pela fé, Ele tem provado que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele cumpre a sua palavra e que Ele não deixou a sua igreja em todo o decorrer das eras da igreja. Desde a primeira era da igreja, que foi a era de Éfeso, até essa era de Laodiceia. Ele tem continuado com o seu povo, né? Conforme mostra em Hebreus capítulo 2. Acho que é Hebreus capítulo 2, que nos mostra ali que como na verdade escaparemos, o apóstolo Paulo falando, como escaparemos nós de uma tão grande salvação como esta, sendo ela começada inicialmente pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles, com sinais e maravilhas. Então ele expressa como escaparemos nós dessa tão grande salvação. Depois de vermos o que temos visto, e nós aqui com essas lembranças, que ele veio-nos mais uma vez nesse século 21, visitando-nos com essa promessa que ele tinha para cumprir de Malaquias capítulo 4, dos versículos 5 e 6. São Mateus 17, versículo 11. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então todo o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Então isso é grandíssimo demais, né? Então nós estarmos mais uma vez e termos essa grande oportunidade de estar na presença desse Deus que tem nos tratado de uma maneira tão especial. Nós tão indignos como somos, mas Ele, sabendo que, não olhando para a nossa indignidade, Ele trouxe aquele que é digno. Digno, digníssimo é o Cordeiro de receber honras e glória para todo sempre. Então nós não precisamos que alguém não nos diga que nós somos indignos, não. Nós mesmos já reconhecemos isso, que somos indignos. Nós mesmos reprovamos nosso ser. Sabemos que somos indignos. Nós mesmos, antes de chegarmos à presença do nosso Deus, do nosso Salvador, nós mesmos reprovamos, deixamos o nosso eu, o nosso egoísmo, as nossas obras humanas, o que produzimos de nós mesmos, porque nós sabemos que isso não tem valia diante de Deus. Então nós
nos reprovamos a nós mesmos. Nós sabemos olhar para as Escrituras, nós lembramos com precisão. Ali quando Moisés chegou na sarça ardente, quando ele estava aproximando, ele ouviu a voz do eu sou. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés não interpretou isso tirando o chapéu, como nós fazemos hoje. Moisés, se Deus mandou ele tirar foi a sandália, ele tirou foi a sandália dos seus pés. Nós olhamos também para o quadro de Isaías. Isaías, como nós entendemos, ele viu, se me lembro com precisão, foi aquele jovem profeta que ele estava se inspirando nele, dessas maravilhas das quais estamos falando, de que como Deus abençoou Isaías, abençoou o profeta, o rei Uzias, se me lembra. Então vamos dizer que foi Uzias, que eu não estou lembrando se o nome do rei realmente era Uzias, mas Deus o abençoou, aquele jovem rei, de uma grandeza tamanha, ao ponto de o profeta Isaías, ainda jovem como ele, ver como a mão de Deus abençoava aquele rei. Porém, aquele rei, ele foi percebendo e vendo aquelas maravilhas e coisas todas, então bênçãos que ele estava usufruindo, maravilhas do Senhor que ele estava usufruindo, um dia ele atreveu a ir ministrar no lugar do sacerdote. Aí foi a derrota total dele, porque Deus nos abençoa nós no nosso posto de dever, no nosso lugar. Nós, na verdade, não fazemos uma ultrapassagem irregular. Nós não avançamos sem autorização do Senhor. Nós iremos até onde o Espírito Santo nos dirige aí. Então nós não passaremos na frente da palavra. Graças ao nosso Deus que Ele nos deu essa estrutura para nós aprendermos a posicionar, a ficar no nosso devido lugar, esperando que o Senhor nos dê o sinal. Então esse rei, depois de ser abençoado tão grandemente a sua vida, ele achou que ele podia passar para as coisas espirituais, e um dia ele quis demonstrar diante do seu povo que ele iria ministrar, ele iria fazer aquela ministração, ele iria trazer aquele incenso naquele dia no altar do Senhor. E os sacerdotes advertiu o rei. Nós, na verdade, como seus conselheiros, nós falamos ao rei: deixa que nós fazemos isso, rei. As bênçãos que o Senhor deu sobre o Senhor, sobre vossa majestade, foi para ser rei, e não de um sacerdote. O Senhor é rei, o Senhor não é sacerdote, rei. Então deixa que nós fazemos isso. Mas aí faltou, na verdade, a humildade. As pessoas, na verdade, não gostam de ser corrigidas. Mas bem-aventurados somos nós quando nós aceitamos a correção. Aceitamos ser repreendidos. Aceitamos a correção dessa palavra. Graças a Deus por ela,
nesse século XXI que ainda temos essa correção dessa palavra, que tem vindo ao nosso alcance, nos mostrar essas preciosas verdades que ainda podemos ser corrigidos em tempo dessa misericórdia. Então, o rei, ele, ao invés de humilhar, está errado, e voltar, não. Ele avermelhou o rosto, o semblante, e foi assim mesmo. Então, quando ele entrou no templo, ele voltou ferido de lepra. E ali mesmo ele morreu. Então, na verdade, foi o seguinte, que Isaías, que estava observando todas essas coisas, todas essas maravilhas operadas, ele, na verdade, observou aquilo, que não é o tamanho das bênçãos do Senhor que nos engrandece, mas quanto mais o Senhor nos abençoa, nós sentimos o desejo de humilharmos, de diminuirmos, conforme foi João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. Ele é que deve crescer, o Senhor, e eu devo diminuir. Então, Isaías observou isso e ele caiu de joelho diante do Senhor. Ele falou: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e de impuros lábios, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Então ele reconheceu, ele estava vendo só as maravilhas do Senhor operadas diante do rei, e ele não viu, ele ainda não tinha visto a glória de Deus ainda, ele estava vendo as maravilhas operadas. Mas quando nós vemos a glória de Deus, nós precisamos ainda de consertar, de acertar os nossos pecados. Então, quando ele reconheceu para chegar à presença do Senhor, ele reconheceu: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, de impuros lábios, e habito no meio de gente de lábios impuros. Então o anjo foi lá e tirou do altar uma brasa com uma tenaz e colocou na sua língua para purificar os seus pecados. E a voz do céu que dizia: a quem enviaremos? E o profeta Isaías disse: envia-me a mim. Então ele estava pronto para o serviço quando seu pecado foi acertado, porque Deus não aceita as nossas obras quando nós estamos no pecado. Foi o caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma ofertava, trazia sacrifício diante do Senhor, mas no pecado. Então Deus não recebia as ofertas deles, porque eles estavam no pecado. Ele não podia receber, ele não aceita as obras de pecador. Nós precisamos acertar o nosso pecado primeiro. Então Isaías, ali naquela visão que ele teve, ele olhou para cima e viu a glória do Senhor, e ele viu a glória de Deus, e viu os serafins que tinha 2 asas, tinham 6 asas, com 2 asas eles cobriam o rosto para estar na presença do Senhor. Com 2 eles cobriam, com 2 asas eles cobriam o rosto. Com 2 eles cobria
com duas eles cobriam o rosto. Com duas eles reverenciavam o Senhor, e com duas eles voavam. Depois nós podemos conferir em Isaías, eu penso que é o capítulo 55 de Isaías. Então, com duas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés, acho que é bem assim a escritura. E com duas eles voavam de dia e de noite e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Agora, o que nós observamos com isto é de que esses anjos, serafins, querubins, que não tinham uma natureza tão ruim como a minha, como a nossa, para estar na presença do Todo-Poderoso, eles tinham que ter essas 6 asas, de 2 para cobrir o seu rosto, com 2 para cobrir os pés, e com 2 para voar de dia e de noite, e cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É por isso que nós vemos que esses grandes homens de Deus, que tinham essas visões, que viram tanto, não somente o pecado na terra, mas via a glória de Deus. Eles sabiam como chegar diante de Deus com humildade, reverência, antes de chegarmos, reprovando a nós mesmos antes que possamos chegar à presença do Senhor. Então, nós agradecemos a Deus, porque nós não viemos de qualquer jeito à presença do nosso Deus. Nós sabemos da nossa indignidade. E que se não fosse pelo céu estendido tanta misericórdia, tanta graça, nós jamais, por nós mesmos, não adianta o maior sermão, a maior pregação, que faz as pessoas se emocionar, a chorar, ao ponto de trazer, sacrificar até as suas próprias crianças, como já vimos nessa Bíblia, na palavra de Deus em todos os tempos. Nada. Se Deus não tivesse tomado essa grande decisão, no amado Jesus Cristo, nosso Cordeiro precioso, nosso preferido entre 10 milhares, tivesse tomado essa decisão e não nos tivesse dado esse Cordeiro para morrer em nosso lugar, nós jamais teríamos essa oportunidade, essa grandíssima oportunidade de podermos dizer. Então não são palavras polidas, né? Palavras polidas, como vemos. Agora é um tempo, na verdade, de política, né? E eles dizem o digníssimo fulano de tal, né? E isso e aquilo outro. Mas para nós, quem é digníssimo, o ilustríssimo, é o Cordeiro de Deus, que nos tem dado a sua vida no nosso lugar. Nós nos rendemos aos teus pés, com louvor e glória aos teu grande e santo nome. Então que Deus nos abençoe e ajude-nos a crer sempre assim. Pois foi crendo assim que esses resultados positivos têm vindo a nós. Nós sabemos que somos pessoas bem-aventuradas, porque somos abençoadas a cada dia, a cada momento. E, na verdade, vale a pena servir um Deus como esse. Como o mensageiro de Deus, o nosso profeta, irmão Branham, ele esteve
que foi na Tailândia, naqueles países da Escandinávia, e aqueles soldados russos, incrédulos, ateus, eu digo ateus, e tinha uma profecia que uma criança havia de ser ressuscitada. E quando eles chegaram lá, o profeta e o outro irmão, não sei se foi o irmão Woods, ele chegou aí e viu um acidente e aquelas pessoas se ajuntando lá, aqueles soldados toda, um veículo havia causado um acidente que havia estraçalhado uma criancinha. Aí Deus já havia mostrado para o nosso precioso irmão Branham que aquela criança havia de ser ressuscitada. Então, enfrentar aqueles soldados ateus, um país ateu, ele chegou lá e falou, desafiou aqueles soldados russos e disse: olha, se essa criança aqui não for ressuscitada, eu escreverei um nome nas minhas costas aqui, um cartaz nas minhas costas, que eu sou um falso profeta, que estive aqui. E ele olhou, chegou diante da criança, e a criança foi ressuscitada e colocou de pé normalmente, como dantes. Então aqueles soldados ateus, com lágrimas nos olhos, escorrendo pelas suas faces, diz: vale a pena crer no Deus que ressuscita os mortos. Então, essa é apenas uma pepita das muitas maravilhas que Deus tem operado nesses últimos dias. Aqui bem diante de nós, nessa luz do entardecer, antes que o mundo se entrega completamente à escuridão e perca de vista, essa misericórdia é estendida e chama a cada pecador nessa terra ao arrependimento. Se você simplesmente está numa religião formal e fria, e você não tem a certeza da sua salvação, você precisa ter a certeza da sua salvação como nós temos, porque Deus nos tem demonstrado e vem nos demonstrando através deste Evangelho do Espírito Santo a sua visita antes da sua segunda vida. Então, se você está numa religião e você não tem certeza da sua salvação, é melhor, meu irmão, é melhormos nós observarmos com precisão, porque o nosso bem maior é a nossa alma. Se nós viermos a perder, nós perdemos tudo, porque o Mestre Divino já assim nos falou. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Então não perca a sua alma, entregue a sua vida ao Espírito Santo, porque Ele ainda está presente, apresentado em graça, bondade e misericórdia estendida a cada um de nós. Então isso é por isso que essa é a nossa alegria, esse é o nosso todo prazer, né? Então esse mundinho, ele fica longe, distante, tão grande de uma tão grande salvação como essa, com que o Senhor nos vem demonstrando. Lembramos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por um pouco de tempo, ainda essa grande graça e misericórdia ainda nos chama ao arrependimento. Atos 2, capítulo 37 e 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vós, vossos filhos e todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, quando você é chamado por uma religião, você recebe um batismo diferente, você simplesmente recebe a ordem de São Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado da denominação. Mas quando você é chamado pelo Evangelho do Espírito Santo, que chama-nos ao arrependimento, ele nos diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso foi a ordem dada, e aqui foi o cumprimento. Em São Mateus 28 foi a ordem dada, e a ordem executada foi em Atos 2, 37 e 38, pelos santos apóstolos do Senhor, e em todos os tempos, e agora fecha nessa era de Laodiceia com esse mesmo batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então nisso você tem a certeza, e Deus vai abençoando a nossa vida, a cada dia, a cada momento, que nós iremos crescendo sempre na graça e no conhecimento, quando aceitamos essas verdades, não somente as maravilhas do Senhor, mas sermos corrigidos nessa oportunidade que nós temos, conforme mostra Hebreus, conforme mostra aos Hebreus 4, versículo 14, o trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós não podemos mais perdermos tempo, como aquele ladrão na cruz, ele teve a sua única oportunidade e não perdeu. O outro perdeu, porque o outro queria que o Senhor Jesus descesse, uma inspiração diabólica, queria que o Senhor descesse da cruz com eles dois, para eles continuar a mesma vida que eles tinham de pecadores, desordeiros como dantes. Mas um não, um clamou por misericórdia e repreendeu ele. Ele disse para o ladrão, o outro ladrão, ele disse para ele: nem numa hora dessa você não teme a Deus? Nós estamos aqui pagando pelo que nós fizemos. Está justo, é justo o castigo que nós estamos recebendo. Mas esse nada fez, senão o bem a cada pessoa, do qual eu vou usufruir agora. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão que foi crucificado com o Senhor aqui na terra. E ele respondeu: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E está. A única oportunidade, eu creio que pelo tempo que nós estamos vivendo, pelas expectativas do tempo, nós não temos mais tempo do que aquele ladrão que clamou por misericórdia e achou misericórdia. Porque o caso é o seguinte, é pedir a misericórdia, Deus estende a misericórdia. Agora fique protegido por ela. Clame sempre para você continuar sobre a potente mão de Deus, abençoando com bondade e misericórdia de cada dia com que Ele nos abençoa. Então, esse é o nosso grandioso prazer nessa tarde, agradecido ao nosso Deus por essas maravilhas de salvação, da sua grande visita, antes que esse mundo se entregue às trevas e à perdição e perca isso de vista pela última vez. Então valorize a vida, valorize a graça, valorize a presença do Senhor, valorize esse glorioso Evangelho do Espírito Santo que veio nos lembrarmos e nos curar dessa amnésia espiritual. Amnésia espiritual. Amnésia nós já sabemos que é uma doença que leva-nos ao esquecimento. Ao esquecimento. Mas essa cura
o Espírito Santo traz e nos liberta, né? Traz nós ao princípio, traz nós ao primeiro amor, o amor pelo Calvário, o amor pelo Senhor, pelo nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Então, no mais, que Deus abençoe nesse final de tarde, e já estamos vindo aí para mais um final de semana. Então, no mais, até breve.